bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. O mercado de trabalho brasileiro, historicamente, tem se caracterizado por sua heterogeneidade e sua desigualdade. Nós temos mais da metade da força de trabalho na condição de informalidade e, portanto, com condições de remuneração e proteção social inferiores ou inexistentes na comparação com o setor mais protegido, que é aquele que tem carteira assinada. Temos também desigualdades que persistem ao longo dos séculos. Falamos das desigualdades entre homens e mulheres e entre cor, entre pessoas pretas e pessoas não pretas. O mês de março é um mês em que a agenda do movimento sindical se volta para as mulheres. E hoje a gente vai receber uma convidada aqui muito especial para ajudar a gente nessa tarefa. Então, este giro sindical, no mês de março, recebe para tratar da inserção das mulheres no mercado de trabalho a dirigente sindical Lúcia Maia. Ela é secretária de comunicação do Sintracom e ela é presidente da Federação Latino-Americana e Caribenha da Construção, Madeira e Materiais para a Construção. Lúcia, obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vinda a esse giro sindical. Obrigada a você, é um prazer, Renata. Lúcia, mas vamos começar um pouquinho apresentando o Sintracom, que é o Sindicato da Indústria de Construção e Madeira no estado da Bahia, que é uma categoria predominantemente de homens. Queria que você contasse um pouquinho para a gente qual é a base de representação, quais são as principais ocupações na categoria e qual é a participação das mulheres nela. O Sintracom, ele é de base estadual, né? Representa quase todos os municípios do estado de Salvador. Nós temos mais, além do Sintracom, mais 18 sindicatos, mas a maioria dos municípios é representado pelo Sintracom, que é Sintracom BA. Nós nos organizamos em delegacias, nós temos 9 delegacias para tratar dos municípios, que, infelizmente, com a reforma administrativa e sindical, né, nós tivemos que fechar essas delegacias. E temos hoje somente funcionando a delegacia em Alagoinhas, cidade de Alagoinhas, aqui na Bahia, e a central, que é em Salvador. Nossa ocupação no sindicato, na categoria, é questão de pedreiros, carpinteiros, né, eletricista, encanador, e temos o servente comum, que é o servente que ajuda o pedreiro, e temos o servente prático. E para nós, as mulheres trabalhadoras, quando ela não é engenheira, né, que são raras, elas trabalham no que nós chamamos de rejunte, que é na finalização da obra. A gente tinha 6% de mulheres na categoria, 95% é de homem. Então, hoje, a gente nem sabe se esse percentual ainda persiste, porque com a pandemia, muitas mulheres saíram do emprego e também as empresas deixaram de construir. Aquele boom que a gente teve em 2014 foi finalizado. Lúcia, você falou das mulheres no rejunte, né? Que elas têm uma localização que ou é no cargo administrativo, na engenharia, e quando ela está na obra, ela fica muito dedicada a essa ocupação. O que a gente percebe, isso em todo o mercado de trabalho, é que às vezes existe necessidade dos locais fazerem adequações para receberem as mulheres. E basta de ver que isso não se resume a um canteiro de obras, não. O nosso próprio Senado Federal passou a ter banheiro para mulheres somente a partir de 2016. Antes disso, as mulheres senadoras, elas utilizavam o banheiro do restaurante próximo ao plenário. Então, não é uma questão de que é na obra. Também isso pode existir em cargos muito sofisticados, né? Que a gente pode chamar assim, um cargo que são para poucas pessoas, sejam homens ou mulheres. Como que foi? Houve a adequação? Houve uma discussão na categoria sobre fazer adequação para receber mulheres, que envolveu, obviamente, os patrões, os contratantes. Ainda há? Como foi esse processo de receber mulheres na construção civil? Nós tínhamos um comitê tripartite. Esse comitê tripartite discutia justamente as normas, né,
que nós chamamos normas regulamentadoras para o trabalho no canteiro de obra. Então, participava o sindicato, o patrão e o próprio governo. Esse trabalho foi um trabalho eficiente, sabe, Renata? Porque, assim, nós conseguimos construir uma área de vivência, que nós chamamos de área de vivência, que é uma área que justamente possibilitou criar refeitórios, criar banheiros separados, né? As mulheres têm o seu lugar para descanso, para o descanso, né? Então, eu acho que foi uma grande vitória dos trabalhadores da construção, essa discussão das áreas de vivência. E essa área de vivência nós trouxemos para a nossa convenção coletiva, entendeu? Então, assim, as empresas, mesmo que elas são obrigadas a cumprir, porque nós negociamos isso na mesa com o sindicato patronal. E essa área de vivência que cuida dessa questão do refeitório, que cuida dessa questão de banheiro, que cuida dessa questão de local adequado para o descanso na hora depois do almoço. Então, isso foi uma construção e que nós conseguimos dentro da nossa convenção coletiva e eles são obrigados a cumprir, porque senão o próprio trabalhador faz a denúncia. Olha, o refeitório está assim, tá? Entendeu? Então, isso para a gente foi uma grande vitória para as mulheres e para os homens também, né? Outra coisa que foi importante, porque assim, nesse momento do almoço, as filas que era a mulher e homem, foi separado. Hoje, até para a questão do assédio, contribuiu, porque o homem não fica, a mulher tem a fila e o homem tem a sua fila. Então, tudo isso a gente conseguiu com a luta lá dentro dos canteiros, que não foi fácil. No início, nada foi fácil, né? E assim, com esse governo passado, muita coisa foi destruída, né, dessa NR, mas como nós temos ela na nossa convenção, está assegurado. Pelo menos 2 anos. Esse ano a gente renovou a convenção, mais 2 anos. Então, até então, nós temos assegurado essas conquistas. Você mencionou que o comitê fez uma separação de filas entre homens e mulheres para o horário da refeição e que isso teria sido, pelo que a gente entendeu aqui, isso teria sido uma consequência da reclamação de assédio e para diminuir esse assédio. O assédio já foi uma pandemia nos canteiros de obras. Quando elas tomaram conhecimento de que existia uma secretaria específica de mulheres, elas procuravam muito o sindicato e faziam denúncia. Então, a gente tinha conhecimento, porque a gente estava constantemente nas obras discutindo essa questão com o engenheiro, ou com o gerente da obra, sobre essa questão do assédio. Era muito, muito. Mas, assim, depois da construção dessa área de vivência, não é que acabou o assédio, mas ele diminuiu muito. Você não tem a procura das mulheres no sindicato fazendo essas denúncias. Então, a gente avalia que essa questão melhorou, porque elas hoje têm os seus vestuários, elas almoçam, fica tudo. É engraçado se você chegar no canteiro na hora do almoço, elas estão tudo nesse vestuário, sabe? Então, eu acho que isso separou um pouco e resolveu um pouco também essa questão, que eu acho que ele deve continuar, só que a gente não tem mais a denúncia com frequência como a gente tinha no sindicato. Uma outra coisa, Renata, que eu acho que ajudou nessa questão do assédio, da violência de assédio, quase a semana inteira nós estamos nos canteiros, 7 horas da manhã, fazendo esse debate. Aí você faz o debate que você decidir no dia, sobre a questão da saúde, sobre a questão da segurança, sobre a questão da violência, sabe? E, assim, geralmente, nós somos acompanhados pelo Ministério Público, pelo CESAT. Então, isso é importante e tem mudado muito a visão no canteiro, tanto para os homens como para as mulheres. Lúcia, como as mulheres elas têm se qualificado para trabalhar na construção civil? E há preconceito por parte dos empregadores em contratar mulheres? Ou tem aquelas profissões que são só para homens mesmo e é uma visão comum e coletiva, nós mulheres concordamos, os homens também concordam? Vejo ainda muito preconceito. Por exemplo, se você for visitar a obra, muito poucas engenheiras você encontra. A gente tem, tanto aqui em Salvador, tem uma obra que a gente diz assim, esta obra trabalha com as engenheiras. Fora disso, você não encontra. Mulher diretora de empresa, só se ela for dona.
que não acontece. Agora, assim, nos escritórios, geralmente elas estão no setor de recursos humanos, naquela área social, de trabalhar com o setor de recursos humanos. E na finalização, que é a limpeza e o rejunte, aí eles contratam as meninas que não têm tanta qualificação. Que não têm qualificação, elas têm qualificação, mas não têm determinada formação. Hoje, elas estão procurando no Senai, no Qualifica Bahia, no projeto Mão na Massa. Então, hoje as mulheres estão participando porque elas sentem a necessidade de se formarem para trabalhar na obra, se elas querem. De vez em quando aparece uma pedreira, um eletricista, mas isso é coisa rara. Assim, o Sintracom, além da construção civil, que nós estamos tratando, ele tem uma gama de representações. Por exemplo, ele representa as instaladoras da Coelba, aí tem muita eletricista, tem muita mulher eletricista. Na questão da Embasa também, nós temos uma parte da Embasa, que é a empresa de água e esgoto da Bahia, nós também temos muitas mulheres, e temos cerâmica, e temos a empresa do Estado, a Condé, que é a empresa que eu trabalhei mesmo, que é da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, aí tem muitas engenheiras e muitas mulheres, mas é diferente do setor da construção em si. No setor da construção, elas chegam assim, com salários mais baixos, e na finalização, e geralmente são contratadas por terceirizadas, às vezes não tem carteira assinada, então é uma luta que você tem que ficar em alerta constantemente. Lúcia, a gente falou do assédio, né? Mas a gente também tem um outro problema que é generalizado no mercado de trabalho, que é a dificuldade das mulheres alçarem posições de comando, posições de chefia, que são posições em que você tem um melhor salário, uma melhor condição de trabalho, e muitas vezes, evidentemente, apenas o reconhecimento de uma série de atividades e funções que aquela mulher já desempenha. Temos mulheres assumindo esses cargos na construção civil? Muito difícil. Eu não conheço, nem, a não ser naquela parte de trabalho social, de setor pessoal, mas, assim, engenheira diretora, eu não conheço. E até o trabalho das engenheiras, são muito poucas engenheiras dentro das obras. A maioria das engenheiras fazem concurso e vão trabalhar em empresas do Estado, como desenvolvimento urbano, na própria Embasa, mas, assim, na obra, são muito poucas, sabe? E eu não conheço nenhuma mulher diretora de uma empresa, não conheço. Então, eu acho que isso é fruto da discriminação, né? da questão do próprio capitalismo, que a gente chega no mercado do trabalho sendo explorada, mas, assim, com uma desigualdade muito grande, né? Muito grande, que nos oprime, e a gente ainda não conseguiu romper, porque não é fácil, não é fácil. Eu acho que para essa mudança a gente precisa investir muito na educação, tá? Então, não tem essa facilidade de mulheres alçar cargo de diretora em empresa de obra de construção, só se ela for dona da empresa, que é raro. Você ocupa hoje uma posição numa organização latino-americana e caribenha, mas já ocupou outras também, comitê de mulheres específico. Pegando esse aspecto da participação das mulheres no setor, você acha que os nossos problemas eles são muito semelhantes aos dos nossos vizinhos, latino-americanos e caribenhos, ou tem diferenças? Eu acho que não existe diferença. As atividades que eu participo, que eu acompanho, você conta as mulheres que estão presentes. Agora, em dezembro, aconteceu o 4º congresso da Flamacom. Se você ver foto, tem 2 mulheres que são eu e mais. Então, tem essa dificuldade da participação das mulheres no setor da construção. Isso é verdade. E não é só no Brasil. Eu acho que aqui a gente, pelo menos no nosso sindicato aqui na Bahia, como nós temos mulheres muito aguerridas, eu acho que a gente tem mais facilidade. Mas, assim, nos outros países que eu conheço e que eu tenho participado de atividade, a não ser Cuba, são iguais, sabe? A dificuldade é muito grande. A mulher, e geralmente ela está nessa área de finalização de obra, é assim. E um tema também que não é pouca coisa é a questão da gestação. A questão como a gente tem tratado na construção civil o período da gestação, a licença maternidade
e depois aquele temor que praticamente todas as mulheres têm, que é a permanência no trabalho depois do período em que ela não pode ser desligada por questão do nascimento. Tem sido um problema como todos os outros, mas assim, é uma coisa que não incomoda muito, porque assim, se a mulher é demitida e ela faz o exame, prova que ela está grávida, geralmente ela é readmitida. Sempre que aparece uma situação dessa no sindicato, nós vamos e resolvemos. E depois do parto, nós temos na convenção essa garantia da permanência dela. Até o horário de amamentar, nós temos essa garantia, que é um pouco difícil na questão da amamentação, porque às vezes essas mulheres moram distantes e não temos creche dentro das obras. Essa aqui é a nossa luta. Precisa ter uma forma de essas mulheres estar próximas dos seus bebês para amamentar no horário certo. Mas, assim, na questão da gestação, não temos muito problema. Pelo menos não recebemos muita denúncia sobre isso no sindicato. E quando recebemos, nós conseguimos reverter a situação, porque geralmente eles readmitem quando demite a mulher grávida. E no retorno, nós temos na convenção a garantia de que elas podem trabalhar, entendeu? Na construção civil tem muitos problemas, por exemplo, mas um problema mais grave, que eu acho, é a questão dos acidentes de trabalho. Esses pontos que nós abordamos, eles são parte dessa agenda das mulheres na construção civil, e quais outros também as mulheres que estão nos canteiros levam para vocês, levam para o sindicato, e sobre esses pontos, qual o trabalho está sendo feito? Nós tivemos uma grande perda, Renata, com essa reforma trabalhista e sindical. Porque, por exemplo, a homologação, que é os cálculos final de quando você é demitida, né, era feita nos sindicatos. Então, isso a gente acompanhava. E nós perdemos isso. As empresas hoje não homologam mais no sindicato. Então, isso para nós é um problema. A gente tem insistido que retorne, mas a gente não tem conseguido. Porque, assim, aí a gente recebe queixas. Outras vezes a pessoa assina a rescisão e o patrão não paga, sabe? E vai para a justiça e está lá que ele assinou, porque ele às vezes assina na inocência. Está lá que ele assinou, como é que ele prova que não recebeu? Então, isso para nós é um problema e que nós estamos insistindo para que retorne. A gente está na expectativa das mudanças com o governo Lula, para que a homologação retorne para dentro do sindicato, porque é um problema que é muito sério, muito sério. O Sintracom, ele foi fundado em 1919. Eu acho que ele tem 104 anos, vai fazer agora no 19 de março. Eu acho que ele deve ser um dos sindicatos mais velhos da Bahia, com certeza, e talvez do Brasil, não sei. E que desde a sua criação, da sua fundação, no seu primeiro estatuto, já tem essa preocupação com o trabalho da mulher. É muito interessante. E depois porque ele teve a intervenção na época da ditadura militar, o Pelego ficou dirigindo há muitos anos, e para a gente retomar, foi em 89, por aí. E quando a gente retomou, eu não era ainda do sindicato, mas assim, quando se retomou esse sindicato para os classistas, a primeira mesa de negociação, teve uma participação de uma mulher. Então, para a gente, isso é tudo exemplo que nos dá força, sabe, para continuar, para reagir, para lutar, para querer participar. E outra coisa, nós temos um jornal que eu vou mandar para você depois, porque eu não tenho nenhum aqui, que é Operária em Construção. Esse jornal vai fazer 30 anos agora, em setembro, esse jornal vai fazer 30 anos. Então, isso são conquistas, né? Porque, assim, toda vez que a gente tem um dia que é referência, esse jornal é publicado. Agora mesmo, no 8 de março, a gente publicou. Era mais constante, mas até a questão da reforma dificultou que nosso jornal saísse com mais constância. Então, tudo para a gente isso é vitória. Para as mulheres, dentro de uma categoria que 95% é machista não, é masculina, é uma grande vitória. A gente tem a nossa secretaria é ativa e a gente discute, debate, estamos nas reuniões e acho que isso fez crescer. Nós temos companheiras que foi da direção do Sintracom e que saíram para dirigir outros sindicatos no interior. Então, para nós, isso não é pouca coisa.
né? Nós temos várias companheiras na Bahia que são presidentes de sindicatos. Isso é conquista, isso é luta dentro da categoria, né? Então, é lógico que a gente tem problemas graves ainda, mas a gente está caminhando, né? Porque a gente vê, tem sindicatos que a maioria são mulheres e quem dirige são os homens. Como você avalia a participação das mulheres no sindicato desde o início da sua trajetória? Como foi a sua experiência? E o que você acha, Núcia, ou quais os elementos que precisam ser postos, que precisam ser enfrentados e resolvidos para que mais mulheres participem dos sindicatos? Eu acho que essa questão ela é mais ampla, porque ela não depende só do sindicato. O sindicato está inserido no sistema capitalista que nos discrimina, que é racista, que é misógino. Então, tudo isso influencia para que as mulheres participem ativamente dessa luta sindical. Não vou dizer que essa situação da sociedade capitalista não influencia. Influencia, sim, porque ela que formou essa sociedade escravocrata, e que a mulher, para se inserir nesse contexto, ela tem que ter muita disposição e querer muito. Porque, por exemplo, eu trabalhei 40 anos numa empresa do Estado, mas eu podia ter crescido nessa empresa, mas eu quis vir para dentro do sindicato. Foi uma opção que eu fiz na minha vida, porque eu acredito que lá eu poderia contribuir mais com a luta. E, assim, as minhas companheiras, elas são companheiras aguerridas, sabe? Aguerridas, que têm disposição, que vai para cima, vai para o debate. Olha, nós temos um fato histórico que eu vou te contar. Quando nós construímos a nossa confederação, tinha sede em São Paulo, num congresso, nós conseguimos, antes da CUT, porque a central que no início que nós pertencíamos era a CUT. Hoje nós estamos na CTB, mas a gente era da CUT. Mas nós conseguimos aprovar uma secretaria de mulher antes da CUT. Então, isso não é pouca coisa. Uma entidade de 95% homens e nós, mulheres, lá nesse congresso, foi um debate acirrado, você pode imaginar, mas nós conseguimos aprovar a nossa secretaria. Então, isso para nós é um registro que nos dá força e que faz a gente acreditar que é possível. Entendeu, Renata? Então, a gente tem esses registros. E essa secretaria, ela funcionou e funcionou muito. E agora, na Flemacom, também, para mim, tem sido assim, uma experiência de muita riqueza. Sabe? Primeiro que você sentir que as pessoas confiam em você. Eu agora, nesse congresso, no quarto congresso, eu fui com disposição de não querer mais ser presidente da Flemacom, mas eu não tive saída. É você que vai ser, sabe? É um reconhecimento da sua luta, do seu trabalho. Então, eu achei isso importante, porque no meu trabalho, na minha forma, eu estou contribuindo, eu estou trazendo as companheiras para perto, e quando a gente vai crescendo, uma vai puxando a outra, e assim tem sido na construção civil. Lúcia, eu quero te agradecer demais por ter aceitado esse convite e cada vez mais mulheres estejam nos sindicatos. E como você bem falou, não depende só do sindicato, depende de toda uma construção social. Foi um prazer muito grande conversar com você.